Vinde escutar uma palavra de esperança. Mês da Bíblia 2025. Encontros bíblicos para grupos, refletindo sobre o texto da carta aos Romanos proposto para o 5º encontro. Romanos, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. A esperança não decepciona. Vinde escutar uma palavra de esperança. Olá, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que a paz de Deus, nosso Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a esperança do Espírito Santo estejam em nossos corações. Após um mês intenso no qual nós, da Comissão Bíblica, refletimos com vocês que nos acompanham sobre a carta de São Paulo aos Romanos, em nossa última reflexão, escutamos o chamado à transformação do nosso 4º encontro, cujo tema foi "Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos". Hoje, encerrando a nossa caminhada pela carta de São Paulo aos Romanos, vamos refletir juntos sobre um trecho belíssimo, o capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11, escolhido para a nossa celebração final. Nessa passagem encontramos um verdadeiro anúncio de esperança e de alegria para todos nós que acreditamos em Jesus Cristo. Antes de começarmos, é sempre importante e bom recordarmos que São Paulo escreve essa carta à comunidade de Roma em especial, em que vivia tempos muito difíceis, de perseguições, de incompreensões e até mesmo de inimizades causadas pela fé no Cristo ressuscitado. Era natural que eles se sentissem desanimados e cansados. É nesse contexto que ele traz uma mensagem de esperança e de encorajamento. Logo, no início desse texto, Paulo afirma: "Justificados, portanto, pela fé, estamos em paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo". É o versículo 1. Aqui nós temos já um ponto central. Pela fé em Cristo, fomos reconciliados com Deus. A justificação não é uma obra de nossos méritos, mas pura graça de Deus que nos alcança em Jesus. Isso significa que, apesar das nossas fraquezas, dos nossos pecados, podemos viver em paz, porque o próprio Cristo nos abriu para o caminho de amizade com o Pai. Ou seja, a paz verdadeira não vem pela ausência dos problemas, mas pela certeza de que estamos amparados por um amor que nos sustenta. Em seguida, já no versículo 2, a qual eu cito, por meio dele e através da fé, nós temos acesso à graça, na qual nos mantemos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo afirma algo que é muito importante durante essa passagem: a esperança. Ele nos afirma que nós devemos nos gloriar na esperança, na glória de Deus. E não apenas dessa esperança devemos nos gloriar, pois ele nos ensina nos versículos 3 e versículo 5 que não é só isso. Nós nos gloriamos também das tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz a fidelidade comprovada, e a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não decepciona, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com esse trecho, Paulo nos direciona, no primeiro momento, a comunidade de Roma, e também nós, hoje, 2000 anos depois, que até mesmo nas tribulações, elas podem ser um motivo de glória, porque geram a perseverança. E essa perseverança, de sua vez, produz a virtude comprovada, e a virtude gera a esperança. Esse encadeamento é belíssimo. Paulo mostra que a vida cristã não é marcada pela ausência de sofrimentos, mas pela maneira como o sofrimento é transformado em crescimento. O sofrimento, iluminado pela fé, se torna escola de perseverança e de confiança em Deus. E essa esperança, retomando o versículo 5, não decepciona,
porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja que profundo é esse trecho. A garantia de que a nossa esperança não é uma ilusão no fato que já recebemos o Espírito Santo. O Espírito é a presença viva de Deus em nós. É o sinal de que o amor de Deus não é apenas uma promessa futura, mas está derramado no presente, dentro do coração de cada um que crê. Dando sequência à nossa passagem, nos versículos 6 até o versículo 8, Paulo nos lembra da grandeza desse amor de Deus que tem por nós. Ele escreve, de fato, quando ainda éramos fracos, Cristo, no momento oportuno, morreu pelos ímpios. Dificilmente se encontra alguém disposto a morrer em favor de um justo. Talvez alguém que tenha coragem de morrer por um homem de bem. Mas Deus demonstra seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, esse talvez seja o ponto mais forte do texto. Deus não esperou que fôssemos bons para amar. Ele nos amou primeiro. Quando ainda estávamos distantes, quando ainda éramos pecadores, Cristo deu sua vida por nós, exatamente no nosso estado de fraqueza. Isso revela um amor totalmente gratuito, que não depende de nosso merecimento. E isso é algo muito impressionante. Ninguém dá a vida por pessoas más, cheias de defeitos, mas Cristo fez isso. Ele morreu por mim, pecador, indigno, um filho que rejeita esse amor. Morreu por você que me ouve nesse momento, com as suas limitações. Morreu também por aquelas pessoas que muitas vezes agem conosco com indiferença. Ele morreu não porque éramos bons, porque não somos. Ele morreu porque Ele nos ama sem medida. A cruz é a maior prova desse amor, que não desiste de ninguém. E é por isso que São Paulo termina e conclui esse trecho dizendo, a partir do versículo 9 indo até o versículo 11, assim, tornados justificados pelo sangue de Cristo, com maior razão seremos salvos da ira por meio dele. Se quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus por meio da morte de seu Filho, muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não só por isso. Também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual obtivemos a reconciliação. Se já fomos reconciliados, irmãos e irmãs, com Deus pela morte de Cristo, quando ainda éramos inimigos dele, agora mais ainda seremos salvos por sua vida. Isso deve nos encher de alegria, não apenas porque fomos salvos, mas podemos agora viver reconciliados com Deus em uma verdadeira amizade com Ele através de Jesus. Em resumo, esse trecho de Romanos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, vai nos apresentar 3 grandes mensagens. A primeira, a paz com Deus, que é alcançada pela fé em Cristo, que nos justifica e nos reconcilia. A segunda, a esperança que não decepciona, mesmo em meio das nossas tribulações diárias, porque Deus é amor, e esse amor já foi derramado em nós pelo Espírito Santo. E a terceira grande mensagem é esse amor ser gratuito, o amor de Deus gratuito, manifestado pela morte de Cristo por nós, quando ainda éramos pecadores. Essa passagem nos convida a viver com confiança. Não precisamos temer o futuro, nem duvidar do amor de Deus. Nossa vida está firmada em uma esperança segura. Cristo nos reconciliou com o Pai, derramou o Espírito em nossos corações e nos ama de forma incondicional. Eu vou gravar novamente essa parte no seu coração agora. Cristo nos reconciliou com o Pai, derramou o Espírito em nossos corações e nos ama de forma incondicional. Que essa mensagem de Paulo renove em nós a nossa fé, a nossa confiança e a alegria de pertencer a Cristo.
que possamos levar essa certeza para o nosso dia a dia, mediante das dificuldades. Mesmo diante dessas dificuldades, melhor dizendo, a esperança cristã nunca decepciona, pois está alicerçada no amor de Deus. Muito obrigado a vocês que acompanharam toda essa jornada de gravações, de mensagens que nós da Comissão Bíblica fizemos. Que Deus, pela intercessão de São Paulo Apóstolo, autor desse livro, e pela intercessão de São Jerônimo, padroeiro daqueles que estudam a Bíblia, que Ele abençoe a vida de cada um e encha os seus corações com a esperança que nunca falha. O sofrimento produz paciência, que prova a fidelidade, gera esperança, e a esperança não engana, não engana, a esperança não engana, não engana, a esperança